Existem histórias que nunca deveriam ser lembradas, mas algumas insistem em voltar. Na noite de hoje, você vai conhecer o testemunho de alguém que foi visitado por presenças que não pertencem a este mundo. Um relato real, perturbador, que até hoje ecoa nas paredes de um prédio comum. Antes de seguir, apague as luzes, aumente o volume e se inscreva no canal da Vexa para não perder nenhum dos próximos contos. Agora prepare-se porque a história vai começar. Eu tinha 9 anos quando aconteceu a primeira coisa. A casa era velha, piso de madeira cansado, barulho de bicho correndo dentro das paredes. Eu me achava maduro para a idade. Não era criança de se esconder debaixo do cobertor por algum estalo. O som que me acompanhava à noite não era de rato roendo fino. Era um raspar grave, como dentes grandes, esfregando na tábua do assoalho, bem debaixo da minha cama. Eu ouvia, respirava fundo e pensava: é bicho preso no forro, nada demais. Até a madrugada em que acordei com um golpe seco na nuca. O quarto virando um funil de sombra e senti mãos pequenas me arrastando pelo chão. Não vi rosto, só um corpo miúdo, mais baixo do que um adulto, mais alto que eu. Talvez uma mulher magra demais, talvez uma criança comprida, me puxando para o guarda-roupa. As portas bateram atrás de mim. Roupas desabaram da prateleira, me enterrando. Eu tentava gritar e parecia que a voz tinha sido arrancada junto com o ar. Chutei, bati, arranhei a madeira até fazer meu próprio barulho de bicho. A lembrança seguinte é o teto branco do pronto atendimento. A enfermeira limpando a pele da minha nuca e das canelas. Meu pai parado na porta. Minha mãe segurando minha mão, como quem segura um cabo de vassoura no vendaval. No tornozelo esquerdo ficou um círculo áspero, pele sendo e secando, voltando a casca de tempo em tempo, como uma queimadura que se recusa a ir embora, até completar 15 anos. Jurei a mim mesmo que tinha sido a pior noite da minha vida. Anos depois descobri que eu não sabia nada de medida. Um acontecimento nos partiu ao meio e depois em 3. Onde éramos 6, ficamos 3. Meu pai, meu irmão mais novo e eu. Tentei tapar o buraco com cachaça e silêncio. Caí, levantei, caí de novo. Com ajuda e raiva, fui achando o caminho. Quase aos 30 anos, cumpri o que prometi à minha mãe. Entrei na faculdade. Aluguei um mini apartamento em Porto Alegre, no Menino de Deus. No miolo perfeito entre a faculdade e o trabalho e a casa do meu pai, que já precisava visitar mais, porque a idade vai chegando e deixando a gente miúdo e teimoso. O prédio tinha 2 torres se encarando por uma fresta de poucos metros. No meu quarto, a parede era quase toda de vidro, mas a vista não era a cidade, era a janela inteira do apartamento da frente no mesmo nível, a 3 passos de quem tivesse braços muito longos. No começo morou ali uma família com 2 guris educados. Depois, 2 caras que desapareceram num mês. E então chegaram eles, um casal de uns 50 e poucos discretos, subindo com caixas, sem papo, sem sorriso de vizinhança. Gente quieta, pensei, melhor que criança correndo. Eu ainda não tinha aprendido que o que assusta mesmo raramente faz barulho. Percebi uns dias depois que eles não ficavam sozinhos. Durante o dia, uma senhora ficava no apartamento. As cortinas viviam semi-fechadas, mas havia sempre um retângulo de luz e nele a cadeira de rodas com a velha. No início, ela espiava de longe, meio tímida. Um dia, quando eu levantei da mesa e olhei por reflexo, ela ergueu um colagem nas mãos. Papel colado em papel, recortes de revistas formando alguma figura que eu não alcancei entender. Levantei a mão num oi e fui para a cozinha fingindo que não vi mais os gestos que ela fazia, chamando minha atenção. Na tarde seguinte, ela já não estava na janela, nem na outra. Achei que tinham levado a senhora para o quarto antes, ou que eu estava chegando tarde demais. O prédio tinha garagem com uma parte descoberta bem embaixo das janelas. O som do pátio subia fácil.
Às vezes eu fechava os olhos quase dormindo e ouvia a voz de alguém destratando o porteiro. De novo a vizinha grossa, pensei descendo com um saco de lixo só para me enfiar na conversa. Lá de baixo, seu Raul, um senhor de fala calma, desses que nasceram com paciência, catava uns sacos rasgados. Outra vizinha do meu andar apareceu e ajudou. Quando terminamos, ela trouxe uma cadeira de rodas dobrada e deixou na área dos volumosos. Meu marido quis trazer, disse quase pedindo desculpa, não sei porquê, como se sentisse que, de algum jeito, a mãe vinha junto. Ninguém respondeu. Essas frases ficam suspensas, batendo meia luz no peito e voltando sem pousar. Naquela noite, seu Raul me chamou num canto e contou baixinho que vizinhos tinham se queixado de alguém tentando abrir a porta de madrugada. Maçaneta mexendo, risada distante lá no estacionamento. Câmera vendo nada. Eu não quis ouvir mais. Tem coisas que, se o nome vem junto a coisa. Comecei a dormir com as cortinas fechadas, pus música baixa no celular, mesmo assim acordei com a sensação inconfundível de alguém sentado na beirada da minha cama. A voz de uma velha, tão perto que eu podia sentir o hálito frio, sussurrou na minha orelha. Não abra os olhos, não abra os olhos, eles estão entrando. O quarto encheu de vento gelado, como se a janela tivesse sido escancarada. Na segunda peça, um quarto minúsculo que eu usava como depósito, com uma janelinha alta colada no teto. Alguma coisa arrastou, forcei só uma fresta de pálpebra e vi, recortados contra a luz fraca da rua, 3 volumes num canto, 2 mulheres e um homem. A menor das mulheres inclinava a cabeça procurando o meu olhar. Eu fechei de novo, apertei as pálpebras até doer, corpo inteiro curtinho debaixo do cobertor. Quando criei coragem e abri, a casa estava silenciosa como uma igreja fechada. Meu coração batia em tudo, no vidro, no chão, nas paredes. Fui até a janela da sala, do outro lado. As cortinas do apartamento da frente estavam fechadas, mas a luz que sempre deixavam na cozinha parecia mais forte, recortando a sombra de alguém sentado rente ao vidro, prestando atenção em mim. Lá dentro, na minha segunda peça, uma porta rangeu. Dei um passo e vi que ela estava aberta. Algo se moveu lá dentro. Fugi. Desci as escadas com a certeza idiota de que tinha gente atrás. E quando cheguei ao térreo, pedi pro vigia do turno subir comigo. Ele não me conhecia, era novo. Me olhou com desconfiança. Mas quando disse escutei coisa lá em cima, ele tirou de dentro da camisa uma correntinha com uma santa e deixou de fingir que não entendeu. Subimos. Quando empurrei a porta do meu apartamento, as luzes não acenderam, o frio cortava. Dei 2 passos às cegas até a cozinha, e só então a lâmpada da sala acendeu sozinha. Depois a da cozinha, como se alguém tivesse passado pelo interruptor antes de mim. O vigia, branco, murmurou, agora tá tudo bem, chefe, e deu no pé. Não tive coragem de voltar pro quarto, dormi no sofá, virado de costas para a janela, feito criança de novo. Sonhei com um rosto suspenso acima do meu, uma coisa sem corpo, só olhos e vento, flutuando entre as 2 torres. Acordei com batidas na porta. Jonas, o outro guarda, o mais humano, dizendo que podia chamar uma benzedeira do bairro. Agradeci, disse que não. Ele insistiu em ficar conversando comigo no hall. Me contou que, como quem despeja um segredo, que o casal da frente morava antes com a mãe dele, e que a velha tinha morrido e voltado, parada por alguns minutos e reanimada, que depois que ela de fato morreu, a irmã do homem tinha expulsado o casal. Jonas fez um gesto com a mão, como quem afasta a mosca invisível. Às vezes, quando a pessoa volta, não volta só ela. Achei bobagem. Subi as escadas porque o elevador resolvera pifar. O corredor estava deserto, a porta do apartamento da frente escancarada. Eu tinha visto o vizinho trancar mais cedo. A minha porta estava encostada. Entrei com o rosto firme, como quem não sente nada. Não ousei olhar direto para o canto da sala, e mesmo assim vi a cadeira de rodas postada de frente para a janela. A velha sentada, outra figura de pé atrás dela segurando o encosto, como quem empurra.
A voz da velha veio de dentro da minha cabeça. Não abra os olhos. Fechei com força. Lembrei de um conselho bobo de bar. Fantasma não te toca se tu não olhar para ele. Fui tateando o apartamento pela memória do corpo, encontrei a carteira. O celular não. Uma luz atravessou a pálpebra, abri um fio de vista, o telefone estava ali, no chão, no limite da sombra da cama, como se alguém debaixo tivesse empurrado até minha mão. Peguei e desci pro mundo. Andei a cidade inteira, sentei num café qualquer, botei para carregar. Quando ligou, vieram mensagens do grupo do condomínio pedindo silêncio. Uma dizia: se for receber visitas, explique as regras do prédio. Visitantes, eu nunca tinha sentido nada naquele lugar antes da senhora na janela. O que estava comigo tinha chegado com ela. Quando voltei, havia uma ambulância na frente. Jonas, já fora do turno, falava com um paramédico. Fiz que não vi. Subi, o frio estava sentado no tapete da minha sala. Tentei acender a luz do quarto e toquei uma cara fria que riu e recuou. A silhueta, recortada pela luz da rua, era uma mulher que eu reconhecia demais. Não só do espelho da memória, mas do baú de coisas que a gente esconde de si. Fugi de novo, saí de táxi até a casa do meu pai, em Petrópolis. Ele abriu a porta já com café feito. Sentei e pensei, se eu falar, perco um pouco de chão que tenho. Falei assim mesmo. Tem coisa na minha casa, pai. Ele não riu, não disse que bobagem, disse. Tudo que é bom tem um par ruim. Por cada morto que olha por nós, tem um que volta para levar. Antes que eu retrucasse, a fechadura da porta estalou. Uma sombra pequena apareceu do lado de fora, tentando entrar. 2 pontos brilhantes onde seriam os olhos. Meu pai perguntou quem é. Eu disse ninguém. Ele repetiu. Eu disse outra coisa. Comecei a contar do acidente, da brincadeira imbecil com a alavanca do caminhão de mudança, da descida curta demais pro tempo que eles teriam para largar as malas e sair da frente. Falei, minha culpa, até perder gosto. Meu pai pousou a xícara. Tua mãe não era fácil. Às vezes tu achava que ela amava mais teus irmãos, mas ela não viria te buscar. Ela queria te ver formando. Tu prometeu isso para ela. Ela sabia que tu amava, todos sabiam, e eles vinham aqui às vezes. Eu sentia a tua irmã deixar debaixo da minha cama. Vi nas últimas semanas, sumiram. O exaustor da cozinha ligou sozinho. Lá em casa, quando minha mãe explodia, ligava o exaustor. Barulho para abafar a cabeça. O som fabricou na minha barriga um frio muito específico. Abracei meu pai num jeito torto e fui embora. Eu precisava ver o que tinha ficado me esperando. O guarda dormia atrás da porta da portaria no chão. As luzes do corredor piscavam com cansaço. No meu andar, o ar gelado fazia arder as narinas. A porta do meu apartamento estava aberta. Empurrei. Alguém, mais de um, passou da segunda peça para o meu quarto. Na penumbra, vi os 3, minha irmã pequena, agachada perto da cama, meu irmão parado no alto da porta, minha mãe em pé, na janela. Os olhos dela eram os de sempre, mas multiplicados por algo que só a morte decanta, raiva fria e um resto de amor que não sabe em que mão segurar. O celular vibrou. Meu pai. Não atendi. Debaixo da cama, senti minha irmã entrar, do mesmo jeito que meu pai tinha sentido semanas antes. A figura do meu irmão respirava como se o relógio tivesse encostado no peito dele. Minha mãe se aproximou até eu sentir o ar bater no meu rosto. Eu ouvi rezas baixinhas no canto da sala, a velha da cadeira sussurrando um Pai Nosso, que se emendava em outra reza que eu não conhecia, repetindo com quem te dá uma corda no poço. Dormi no fio da voz dela, não por paz, mas por exaustão. Acordei com a casa estranha, rearrumada, sem que nada mudasse. Joguei roupa de cama numa mochila e me mandei. Aluguei um puxadinho numa laje 2 quadras acima. Dormi lá por meses. Aos poucos me disseram que a família do outro lado foi embora. Alguém colou um aviso no quadro de recado propondo chamar um padre. O corretor começou a avisar interessado. O prédio tem histórias. Jonas renunciou o emprego.
Seu Raul, por tempo de casa, foi transferido, e o prédio ficou com barulhos. Às vezes, de madrugada, o rangido de uma cadeira de rodas passeia pela garagem. Às vezes, risada curta reverba nas paredes como se a torre tivesse ganho garganta. Meu irmão, estudando com bolsa em Curitiba, começou a me ligar de madrugada dizendo que sonhava comigo sendo puxado para o armário. A gente era pequeno e a nossa mãe dizia que não foi um sonho. Ele falou, dizia que a mãe saiu do armário para te levar. Mas que não era bem a mãe, era ruim. Eu ri, pacotando nervoso. E ao mesmo tempo tudo voltou com uma nitidez que esfolou. Hoje durmo de frente para o guarda-roupa, aprendi a rotina. Às vezes, corto a luz da sala e deixo a janela da cozinha acesa, pro vidro da frente me devolver só o borrão de mim. Em noites como esta, a porta do armário fica aberta, embora eu tenha certeza de que a fechei. Às vezes o sussurro da velha volta, agora abre os olhos, eu abro. Quase sempre é só reflexo pálido do meu rosto, a pele da nuca coçando no mesmo lugar onde o tempo fez crosta. Quase sempre, quase.